Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler primeiro Mateus 5 e nós vamos ler o verso 4. Mateus 5, verso 4. Eu queria ler 3 vezes com você esse verso. Podemos? Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos juntos agora? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muito bem, olhem para cá, levante a cabeça, olhem para cá. 2 observações. Primeiro, o que é ser bem-aventurado? É ser completamente feliz, é ser abençoado no sentido pleno. Bem-aventurado é você ser feliz, em toda a profundidade, comprimento e largura do que é felicidade. O bem-aventurado é feliz. Essa é a primeira observação. A segunda observação é: essas bem-aventuranças são mais do que mandamentos. Eu disse isso semana passada e estou repetindo propositalmente. As bem-aventuranças não se tratam de mandamentos que qualquer um pode praticar, obedecer. As bem-aventuranças estão mais para frutos, evidências, características de todo o verdadeiro crente. E por que não se trata de um mandamento que todos podem obedecer? Porque vai contra a natureza humana. Os pobres de espírito, semana passada a gente falou. Você ser pobre de espírito é você reconhecer que você não é nada e que Deus é alguém, ou que Deus é tudo. Não é esse discurso que o mundo acredita, não é esse discurso que agrada o mundo, não é assim que as pessoas se olham nesse mundo. O discurso que é proclamado nesse mundo é assim: ó, você é alguém, você é importante, você é o demais, você é o melhor, você tem que acordar de manhã, olhar no espelho e falar você pode, sabe? É sempre um pensamento que joga o homem lá em cima. Então como você vai ser pobre de espírito, se ser pobre de espírito vai contra tudo que o mundo ensina e tudo que é natural do próprio ser humano? É a mesma coisa aqui, a bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados, quer dizer, felizes os que choram. Você está vendo como é esquisito? Eu vou falar assim porque é verdade. Você está vendo como é louco? Bem-aventurado, ou seja, feliz o que chora. Quando você vê alguém chorando, você fala que ela está feliz ou triste? Ela está triste. E quando você vê alguém sorrindo? Você vê que o mundo faz de tudo para a pessoa não chorar, para ela sorrir. E eu me refiro aos entretenimentos. É piada, é filme, é novela, é tudo para a pessoa se alegrar, para a pessoa rir. Então, para este mundo, ou para o natural do homem, feliz é o que sorri. Mas aqui Jesus diz: feliz é o que chora. E eu quero, nesta noite, explicar para você quem são esses que choram, o que é esse choro. Porque, meus irmãos, chorar todo mundo chora. Se fosse qualquer tipo de choro, todo mundo seria bem-aventurado, segundo esse texto. Então eu quero, antes de falar o que é esse choro, eu quero falar o que não é esse choro, tá bom? Então isso aqui que eu vou falar não é o choro que Jesus está dizendo aqui. Esse choro não é o choro, por exemplo, causado pelos problemas. Quem aqui já chorou por conta de um problema? Levante a mão. Não é esse choro que Jesus está falando. Esse choro não é o choro do luto, quando você perde alguém que você ama e inevitavelmente você se derrama em lágrimas. Não é este choro que Jesus está falando. Esse choro não é o choro que você sente quando você está com dor. Tem dores que fazem a pessoa chorar. Tem gente que a dor na coluna é tão grande, que a dor de cabeça é tão grande que ela chora. Só que não é esse choro que Jesus está falando.
Não é o choro de quando você perde o emprego, não é o choro de quando o seu marido lhe trai, não é o choro de quando a sua esposa lhe abandona, não é esse choro. Por quê? Repetindo, porque esse choro, todo mundo chora. Logo, todo mundo deveria ser bem-aventurado, conforme esse texto. Então não é esse choro comum. Já entendemos isso? Está claro isso? O que é esse choro que Jesus está falando que quando choramos somos bem-aventurados e seremos consolados? Esse choro é o choro causado pelos seus pecados. Esse choro é fruto do seu pecado. Esse choro é aquele choro que nasce quando você peca contra Deus. Esse choro é o choro de tristeza pelas vezes que você entristece a Deus. Esse choro é o choro do arrependimento. Eu vou ler para você, não precisa abrir, eu vou citar. Eu até aconselho você que vem nos meus cultos a trazer sempre alguma coisa para anotar, porque eu sempre cito aqui umas referências. Eu vou ler 2 textos aqui para você. O primeiro deles, 2 Coríntios 7,10, diz assim: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Então aqui Paulo está dizendo de uma tristeza que é fruto de um arrependimento que produz salvação. Esse é o choro. É o choro do arrependimento. É o choro que, por exemplo, Tiago diz lá em Tiago 4,9. É esse choro aqui, ó. Ele diz assim: achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, ele está falando de pecado, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, olha o que Tiago está falando aqui, Tiago 4,9. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então este choro que Tiago está falando, e que Paulo diz em 2 Coríntios, é o mesmo choro que Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. A verdade é, meus irmãos, que o verdadeiro crente, ele fica triste quando entristece a Deus. Você quer ver o crente ficar triste? Não é quando o time dele perde. Você quer ver o crente ficar triste, de verdade? Não é quando ele é mandado embora. Você quer ver o crente ficar triste, chorar, de verdade? Não é quando ele fica doente, simplesmente. Tudo isso faz parte da vida, mas é quando ele entristece a Deus. O cristão chora quando entristece a Deus. Eu posso dizer que a única coisa que tira a paz do cristão é o pecado. A única coisa que joga o cristão para baixo de verdade é quando ele peca contra Deus. Só que aqui, meus irmãos, eu não me refiro apenas àqueles pecados grotescos. Você sabe para que Jesus salvou você? Ouça isso. Jesus te salvou para que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Quando Deus criou o homem, Deus criou a imagem e semelhança dele. A imagem e a semelhança de Cristo. Eu sempre me perguntei, antes de entender o Evangelho, eu sempre me perguntei: peraí, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E aí a gente olha para o homem, para o ser humano, fala a verdade, não tem nada a ver. Mas o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi Adão. Só que quando Adão pecou e o pecado entrou no mundo, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas quando Jesus veio e morre pelos nossos pecados, e o Evangelho é pregado, e nós cremos no Evangelho, nós somos salvos. E ali nós iniciamos um processo de retomarmos
à imagem e semelhança de Deus. E se tem uma coisa que faz o crente chorar, o crente ficar triste, é quando ele se esforça para se parecer com Deus e ele se vê fazendo coisas, falando coisas, pensando coisas, sentindo coisas que no fundo ele sabe que entristecem a Deus. Isso mexe com ele. Esse choro não tem a ver com lágrimas simplesmente, mas tem a ver com uma profunda tristeza, uma profunda dor. E você sabe que Deus é luz. A Bíblia fala que Deus é luz. E tem algo interessante na luz. Quanto mais perto da luz nós estamos, mais nós conseguimos enxergar os nossos defeitos. Por exemplo, olhando daí, você vê alguma sujeira na minha camisa? Olhando daí, assim, tenta aí. Espero que não tenha, reparei. Tem não, né? Olhando assim. Só que, se você pegar um celular, ligar a lanterna e olhar aqui embaixo, você vai ver que tem uma manchinha verde do marca-texto. A Monique nem sabe, se ela souber ela vai brigar comigo. Sabe o marca-texto? Estava marcando as coisas hoje de barreira assim, e aí tem uma manchinha bem pequenininha. Mas se você estiver longe ou estiver meio escuro, você não vai ver. Mas se você chegar perto e botar uma lanterna, você vai conseguir ver. É a mesma coisa com essa roupa. Talvez olhando assim por cima você não veja nenhuma sujeira, mas se você chegar bem pertinho, botar bem perto do teu olho e acender ali uma lanterna, você vai ver sujeiras que você, a olho nu, vamos dizer assim, você não conseguiria ver. Eu não estou falando de camisa aqui, estou falando de lanterna. Eu estou falando do cristão. O cristão está perto de Deus. Tem gente que pensa assim, que quem está perto de Deus arrota a santidade. Quem está perto de Deus, quem está em Cristo, se gaba da sua perfeição. Pelo contrário, quanto mais perto de Cristo eu estou, mais perto da luz eu estou, e mais eu consigo enxergar os meus próprios pecados. E isso me entristece. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Só que eu quero deixar claro uma coisa. Existe, e o próprio 2 Coríntios que a gente leu fala isso, existe o choro ou a tristeza do remorso, e existe o choro ou a tristeza do arrependimento. Qual é a diferença, pastor, de arrependimento e remorso? É muito parecido, porque o choro, a tristeza está presente tanto no arrependimento como no... Qual é a diferença? Você já parou para pensar? O remorso, meus irmãos, é quando você fica triste por conta das consequências do seu pecado. O arrependimento é quando você fica triste por conta do seu pecado. Pastor, eu não entendi a diferença. Vou deixar claro para você aqui agora. A Bíblia fala que quando Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, ele chorou copiosamente depois. Ele chorou copiosamente. Mas sabe por que ele chorou? Não é porque ele não valorizou o que Deus havia dado a ele. Ele chorou porque ele perdeu aquele direito, é a consequência. Quer ver um outro exemplo? Judas. Quando Judas viu a besteira que ele fez, ele chorou. Só que ele não chorou pelo fato em si de ter traído Jesus, mas ele chorou pelas consequências daquela traição. Vamos ver, por exemplo, o caso de Saul. Todos aqui conhecem o caso de Saul. Pastor, o senhor está repetindo? Não, o primeiro foi Esaú, esse é Saul. Falei certo, né? O que trocou foi Esaú, né? Eu já confundi tantas vezes na minha vida, então vamos me certificar. Saul, ele desobedeceu uma ordem de Deus. Uma não, ele já vinha desobedecendo há um tempo. E quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel acerca da sua desobediência, ele ficou muito triste. Mas sabe por que ele ficou muito triste? Porque o profeta falou assim para ele: você não vai mais ser o rei. Deus já preparou outro. Você não vai mais ser o rei. Por que ele ficou triste? Porque ele desobedeceu a Deus ou porque ele ia perder o reinado? Entende? É remorso.
O choro, a tristeza do remorso é porque a pessoa vai sofrer algum tipo de consequência. O do arrependimento é diferente. Eu falei de Judas, vamos falar de Pedro. Jesus havia advertido Pedro do seguinte: Pedro, você vai me negar. Não vou, vai, não. Eu morro pelo Senhor. Jesus falou: não, você vai me negar. Você vai me negar. E Pedro o quê? Negou. Só que quando ele percebeu a besteira que ele fez, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas não pela consequência, porque não houve consequência naquele momento. Na verdade, ele se safou de ser preso ali também naquele momento. Mas por que ele chorou? Porque ele viu o pecado que ele havia cometido de negar o Salvador. Esse é o choro do arrependimento. E eu pedi para você abrir no Salmo 51, porque o Salmo 51, que tem tudo a ver com a canção que a gente cantou aqui no início, é um salmo escrito por Davi. E é um salmo escrito por um homem bem-aventurado. Por quê, pastor? Porque ele chorou. Chorou pelo quê, pastor? Pelo pecado que ele cometeu. Só a título de introdução, antes da gente ler o Salmo 51, você deve se lembrar do pecado de Davi. Eu não me refiro àquele pecado dele ter levantado o censo, dando ouvido a Satanás, que deixou de confiar em Deus. Não é isso. Eu me refiro ao pecado, ou foi mais do que um pecado, foi uma série de pecados que ele cometeu de uma só vez, em um só episódio. Foi quando ele estava sozinho no palácio, e ele viu a mulher de Urias tomando banho, se lavando. Ele a desejou, mandou chamá-la, se deitou com ela, sabendo, porque ele perguntou: quem é aquela? Responderam: Batseba, mulher de Urias. Então ele sabia que era uma mulher casada. Não, eu quero ela. Tá bom, deitou, teve a intimidade com ela, pecou contra Deus, adultério. Só que, como se não bastasse, para piorar a situação de Davi, a mulher engravidou dele, porque o marido estava na guerra, engravidou dele. Ele soube que, aí ele fez o seguinte: já sei, tive uma ideia, tive uma direção, chama Urias. A Urias veio. Aí Davi falou para Urias: Urias, aproveita esse dia e fica com a tua mulher. Olha a estratégia, porque como seria um tempo próximo, poderiam dizer que o filho era de Urias. Vai lá, fica com a tua mulher. Urias falou: vou não, ficar com o senhor. Não, eu estou falando para você lá ficar com a tua mulher. Não, eu quero ficar com o senhor. O que o senhor precisa? Acabou com o plano de Davi. Aí Davi falou: precisa arrumar outro plano. Já sei, bota Urias na frente da batalha. Na frente. Pensando que os que estão na frente são os que morrem primeiro. E de fato aconteceu. Urias foi assassinado. Aí Davi pensou o quê? Agora meus problemas foram resolvidos. Agora ela é uma mulher descomprometida. Eu posso dizer que me envolvi com ela depois, ela engravidou e está tudo certo. Só que aí o menino nasceu, Davi naquela paz, naquela tranquilidade, ele recebe o profeta Natan, que conta uma história muito interessante. Qualquer dia a gente medita nessa história. E aí Davi falou assim: eu não acredito, esse homem tem que pagar, o homem da história. Aí Natan vira para ele e fala assim: é, Davi, esse homem é você. Deus viu tudo que você fez, inclusive esse menino vai morrer. Davi, na hora, eu acredito que ele, se ele já era branco, ele deve ter ficado transparente. E ele viu a besteira que ele fez, e a tristeza que ele sentiu, não pela consequência, porque ele chorou pelo filho, ele jejuou pedindo a Deus e Deus falou: não, vai morrer, acabou. Mas a tristeza dele, o choro dele pelo pecado cometido foi tão grande que ele escreveu um salmo
só expressando a sua dor, a sua tristeza e o seu choro por conta do pecado que ele cometeu, que é o Salmo 51. Eu sei que cada versão cada Bíblia tem uma versão, mas o significado é o mesmo. Eu queria ler junto com vocês. Podemos? Salmo 51, verso 1. Ele começa dizendo: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha para cá, meus irmãos, a gente está lendo com a voz normal, mas Davi, quando estava escrevendo este salmo, você pode ter certeza que a voz dele estava embargada e o local de escrita ficou encharcado de lágrimas, tamanha dor. A gente lê assim, mas a gente não consegue mensurar a dor, a tristeza, a agonia que Davi tinha dentro de si por conta que ele havia pecado contra Deus. Verso 3: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Aí ele diz no verso 4: pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas, portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Meus irmãos, vocês estão entendendo a profundidade das palavras de Davi ao confessar o seu pecado? Senhor, o que eu fiz foi horroroso. Eu pequei contra ti, o Senhor que é um Deus tão bom para comigo, o Senhor que me escolheu entre tantos irmãos que eu tenho, o Senhor escolheu a mim, o Senhor tem sido comigo, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem, olha, eu pequei contra ti, de modo que o que o Senhor falou a respeito do meu filho, a tua sentença, o teu julgamento é mais do que justo, eu não tenho o que falar. Você vê em algum momento Davi justificando o pecado dele? Eu pequei, Senhor, porque não, o desespero tomou conta do coração dele, por conta do pecado. E ele diz no verso 5, aqui muda bastante a versão, mas eu vou ler aqui na que eu estou lendo: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ou nas versões tradicionais: eis que iniquidade fui gerado, em pecado concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Olhe para cá, meus irmãos. Ele pede para Deus, em outras versões: restitui-me a alegria da minha salvação. Você vê que o coração de Davi não estava mais alegre. Como estava o coração de Davi? Triste. Davi não estava sorrindo. Davi estava: bem-aventurados os que choram. Choram pelo quê? Pelos seus pecados, por perceber as mancadas que dão diante de Deus, mancadas, por assim dizer, para que fique mais fácil. Verso 9: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí ele faz um pedido a Deus, verso 11: não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olhe para cá, meus irmãos. Eu disse ainda há pouco que Saul chorou de remorso. E sabe qual foi o pedido que Saul fez a Samuel, ou a Deus? Não tira de mim o reinado, me deixa, eu quero continuar sendo rei, eu não posso perder a minha boa imagem. Remorso, estava triste pelas consequências. Davi estava triste porque ele entristeceu a Deus, a ponto de ele pedir: Senhor, não me afaste da tua presença, eu não posso continuar assim, me ajuda. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito disposto a obedecer.
Aí ele diz: então ensinarei, quer dizer, depois se eu me perdoar, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado do sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a sua justiça. Meus irmãos, Davi não tinha ânimo para cantar, louvar. Ele falou: Senhor, me ajuda, Senhor, eu pequei, não tenho nem, eu vou cantar, vou louvar. E aí ele vai dizer mais, verso 15: ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Esse verso 17 é muito importante, eu quero ler de novo com você. Não sei como está na sua versão, mas seguindo aqui: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por, em outras palavras, bem-aventurados os que serão consolados. Esse coração contrito, esse coração quebrantado, ele está dentro do cristão e se revela quando este desagrada a Deus. E para concluir, ele vai dizer no verso 18: que te regozijas em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Até ali a leitura, olha para mim. Só uma observação: Davi fala de sacrifício, de altar, porque ele estava na antiga aliança. Nós que estamos em Cristo, estamos na nova aliança, não há mais sacrifícios desse tipo. Mas vocês conseguiram perceber o choro de Davi? A gente não está vendo ele aqui na nossa frente, mas pelas palavras, dá ou não dá para perceber o choro, a tristeza? É esse tipo de choro, do arrependimento, da vontade de querer ser mais parecido com Deus, da decepção com os pecados que cometemos. Este choro, Jesus fala: bem-aventurados os que, por quê? Serão consolados. O que é esse consolo? É o perdão. O que é esse consolo? É a graça. João vai dizer em uma de suas epístolas o seguinte: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Todavia, se pecares, tendes junto a vós um advogado, o Cristo, o justo. Quando eu peco contra Deus, falho, quando eu percebo as minhas falhas e me entristeço e choro, eu recebo a graça, o consolo, o perdão e a misericórdia de Deus. Quando na Apocalipse diz: eis que Ele enxugará dos vossos olhos toda, não é só a lágrima pelos problemas, não, é a lágrima pelos pecados. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente chegar no céu, a gente não vai pecar. Quando nós entrarmos no céu, é impossível a gente pecar lá, porque lá não vai ter pecado, não vai ter lágrimas nesse sentido de arrependimento, porque nós não vamos mais pecar. Mas aqui pecamos, falhamos, erramos. E eu quero concluir essa mensagem com 3 pontos, 3 reflexões. A primeira delas: nós temos vivido dias aonde o pecado se tornou algo comum, algo natural. Começando por muitas igrejas que nem falam de pecado mais. Muitos pastores e igrejas não tocam no assunto do pecado. Preferem pregar um discurso materialista, triunfalista, vitorioso, jogando o homem lá para cima. Ou então preferem omitir essa parte do pecado, porque a mensagem do pecado, do arrependimento, ela não atrai as pessoas, porque ela confronta o homem. É ou não é, meus irmãos? Então, muitas igrejas tratam o pecado como se fosse algo comum. Não,
Jesus já morreu por você, vai lá viver a sua vida. E muitos, eu não vou falar cristãos porque não são. Porque o cristão chora pelos seus pecados, o cristão se entristece com os seus pecados. Mas muitos que estão dentro das igrejas vivem uma vida de pecado e no domingo está lá louvando a Deus. Vivem uma vida totalmente torta e continuam vivendo como se tivesse tudo certo. A consciência é cauterizada, já não há mais o temor do Senhor. Ela comete um pecado, mas todo mundo erra. Meus irmãos, não é que seremos perfeitos. Gente, se você fez um voto de não pecar esse ano, pastor, aqui no culto da virada eu levantei a minha mão direita para Deus, pus a mão assim no coração e falei assim: esse ano eu não peco. Você já quebrou a promessa, porque você pecou com certeza. Não é que a gente não vai pecar, mas qual é a reação que a gente tem diante dos nossos pecados? É normal, é comum, qual é? Ou então, aquele pecado consciente, sabe? Eu vou pecar, que aí depois eu peço perdão a Deus, está tudo certo. Se este é o seu modo de viver, eu tenho uma triste notícia para você: você não está em Cristo. Você não está. Segundo ponto, que o arrependimento é importante para a salvação, todos nós sabemos. Jesus pregou sobre o arrependimento. O arrependimento é decisivo. Se você não se arrepender, você não pode ser perdoado. Se você não se arrepender, Cristo não pode perdoar. Então arrependimento, não tem dúvida, ele é extremamente necessário. Só que o arrependimento não é uma vez só. Eu me arrependi uma única vez na vida. Não. O verdadeiro cristão, ele se arrepende todo dia. O verdadeiro cristão se arrepende todo. Não é que ele perde a salvação, no sentido assim: eu pequei e perdi a salvação, aí pedi perdão, alcancei a salvação de novo. Pequei e perdi a salvação, preciso ser justificado de novo. Não, a justificação é um ato, você foi salvo. Mas todo dia o crente se arrepende. O crente se entristece pelos seus pecados. E o terceiro e último ponto é uma pergunta. É uma pergunta a você que está aqui presencialmente, uma pergunta a você que está acompanhando de casa, e é uma pergunta a mim também. Nós temos chorado pelos nossos pecados? Nós temos nos entristecido pelos nossos pecados? Nós temos nos entristecido pelas palavras, pelos pensamentos, pelos sentimentos que vão contra a vontade de Deus? É uma reflexão que cabe a você e a mim pensarmos a cada dia. Amém? Vamos ficar de pé? Uma vez um rapaz chegou no pastor e falou assim: pastor, eu acho que eu não sou cristão não, acho que eu não sou crente. Eu acho que eu não sou crente. O pastor perguntou: mas por que, meu filho? Ah, pastor, por quê? Toda vez que eu peco, eu fico arrasado. E eu me sinto um pecador, o senhor não tem ideia. Não é só quando eu peco, não, eu me sinto um grande pecador, não é possível que eu seja de Deus. O pastor disse: não, pelo contrário, isso é prova que você é de Deus. Porque quem é de Deus, quando peca, fica arrasado. E não só quando peca, quem é de Deus se sente um pecador. Tem jeito. Quanto mais você conhece a Deus, mais você olha para você e fala: rapaz, Deus me ama mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você lê a Bíblia, mais você fala: poxa, Deus me ama mesmo. É por esse tipo de gente que Jesus morreu. Rapaz, Deus morreu por mim. Não é possível. É um amor muito grande. Então você, pastor, vivo me sentindo assim um pecador. Eu acho que eu não sou de Deus, não. Você é. Só quem é de Deus consegue chorar, se entristecer pelos seus pecados.
e receber o consolo na graça de Deus. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma oração. E se você está aqui nessa noite, você pecou, você vem pecando, e enquanto a mensagem estava sendo pregada, Deus trabalhou na sua mente, no seu coração, te mostrou. Então você vai confessar o seu pecado, você vai buscar o perdão de Deus, você vai se consertar com Deus, você vai correr para Cristo, porque só Ele pode te dar esse curso. Amém, meus irmãos? Fechemos os olhos e entremos na presença do Senhor em oração. Os irmãos que estão em casa também, eu convido vocês a orar. Senhor, dai-nos essa